abrindo a sua mente e a sua visão espiritual. Como eu posso fazer para abrir a minha visão espiritual, abrir o meu entendimento, abrir a minha audição espiritual, entender com o meu coração? Então eu preciso ativar essa área da minha vida. Nós precisamos ativar esta área para poder conhecer Deus, para poder conhecer as coisas espirituais, para poder conhecer e ter acesso a muitas coisas que muitas vezes estão ocultas, mas é necessário acessar esse ambiente. E de alguma forma eu tenho que me articular para entrar nesta dimensão espiritual. Se você observar o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 9, como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou o coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então Jesus ali estava narrando um fato, o fato de que ele tem coisas que são insondáveis, coisas que estão ocultas, tesouros que ainda estão encortinados. Existem coisas tremendas da parte de Deus que ainda serão reveladas àqueles que gostam de Deus, àqueles que amam a Deus, àqueles que se relacionam com o Espírito Santo. Então, há um grupo de pessoas que vão poder experimentar e também acessar estes mistérios escondidos, estas bênçãos de Deus, estes tesouros, os quais são para este grupo definido de pessoas, aqueles que têm os olhos abertos para ver as coisas de Deus, têm os ouvidos abertos para escutar as coisas de Deus e que desejam coisas que jamais penetrou o seu coração. Então Deus tem um grupo de pessoas os quais Ele quer oferecer gratuitamente o acesso, Ele quer dar a senha para você participar, para você entrar, para você experimentar estas coisas que jamais alguém desfrutou. É preciso então eu me colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero acessar essas coisas. Eu quero ser essa pessoa que vou descortinar os teus segredos, os teus mistérios. Eu quero ser essa pessoa que vou experimentar todas as bênçãos que tu tem para a minha vida. Mesmo aquelas que eu ainda não vi, mesmo aquelas que eu não percebi, eu quero acessar. A Bíblia fala, em Jeremias capítulo 33, verso 3, ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que você não sabe. Então Deus tem coisas muito tremendas. O clamar que o profeta está dizendo não é o gritar, não é fazer uma aeróbica tremenda. Não, ali é o relacionamento que você tem com o Espírito Santo. É a tua relação de pedir, mas não naquele pedir repetitivo. Jesus disse: não é por muito pedir que vocês vão receber. Muitas vezes nós temos que nos colocar como alguém que ouve Deus, pois um dos pilares ali da trilogia, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não penetraram o coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então eu preciso entender que eu quero ser um candidato a receber, a acessar essas bênçãos. Eu quero, e como eu faço para acessar este ambiente? A primeira coisa que eu tenho que fazer é me despojar do velho homem. Eu preciso neutralizar os pecados da minha carne. Eu preciso mortificar a minha carne, porque a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Existe uma guerra interior, existe uma luta, uma batalha do Espírito contra a carne, por onde muitas vezes nós somos impedidos de acessar o melhor de Deus por causa das fragilidades, por causa da propensão, por causa daquele nível de medo que temos dentro de nós, por causa da ansiedade, por falta de coragem, por falta de comprometimento com Deus, por falta de ter foco diante de Deus. Então Deus quer que eu e você estejamos determinados, que eu e você sejamos aqueles que querem servi-lo com todo o coração, com toda a sua vida. Eu me lembro quando eu fiz o exame para o quartel nos meus 17 anos de idade,
Eu não queria servir o quartel, eu não queria servir o exército. Foi até o final, até a liberação final, uma luta, uma guerra interior, porque eu não queria servir a minha nação. Olha, a maioria dos jovens, eles queriam servir a nação, mas eu estava ali, contrariado, não queria. Assim também é todo aquele que serve a Deus. Você precisa querer servir a Deus. Você precisa querer servir ao Senhor teu Deus. Não estar contrariado. Não estar na igreja simplesmente, eu estou cumprindo o meu compromisso como crente. Não. A Bíblia diz, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com canto. É preciso servir ao Senhor com alegria. É preciso se entregar. Agora, de qualquer maneira, nós não vamos acessar os mistérios de Deus, as coisas escondidas, se nós não calarmos a voz do nosso eu, se nós não calarmos as forças da nossa carne, se nós não calarmos os pensamentos abusivos da nossa cabeça, se nós não calarmos os impulsos carnais que nós temos. É preciso calar estes ruídos, estas distrações que tem dentro de nós, para poder acessar o plano de Deus, para poder acessar as bênçãos de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: e tu, quando orares, entra para o teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Deus que está no secreto, porque o teu Deus que te vê no secreto te recompensará publicamente. Ele vai recompensar você publicamente. Então, na medida que você cala as forças interiores de dentro de você, no momento que você desiste da ansiedade, no momento que você desiste do medo, da força da sua carne que está dentro de você, você entra para um nível de descanso. Quando você vai para o seu quarto, você fecha a porta, você se desliga do mundo exterior e começa a se conectar com Deus, começa a se conectar com as verdades do alto, e ali o Senhor vai revelar o seu plano para a sua vida. Então, o que está escrito na palavra, as coisas que o olho não viu, Deus quer limpar a sua visão, Deus quer limpar a nossa visão, Deus quer clarear a nossa visão. Por exemplo, se eu tirar o meu óculos aqui, a minha visão fica um pouco turva, fica com muita dificuldade de enxergar. Por quê? Porque há uma debilidade na minha visão física, mas quando eu coloco o meu óculos, a minha visão se torna perfeita. Então Deus quer que você tire todos os entraves que dificultam a sua visão espiritual. Todo o pecado que bloqueia, todo o pecado que interdita as bênçãos de Deus para a sua vida, começa a abrir o plano espiritual, começa a abrir a visão espiritual. Os discípulos uma vez chegaram para Jesus e disseram: mestre, por que tu falas em parábolas dessa forma? Eu falo assim porque o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Mas a vocês foi liberado tudo, foi liberado todas as bênçãos, foi aberto a visão espiritual para que vocês vejam. Então assim para nós também. Para muitas pessoas, elas não acessam o melhor de Deus, porque elas estão bloqueadas, porque elas se auto-interditaram pelo pecado que praticam, ou pela distração que tem no seu dia a dia. Elas não têm tido e nem têm podido ter uma conexão com Deus. Agora, eu preciso decidir. Eu quero ser essa pessoa que enxerga as coisas espirituais, que vê as coisas espirituais, mas que também os meus ouvidos possam estar totalmente aguçados para ouvir Deus, para ouvir o plano que Ele tem para a minha vida. E eu quero convidar você agora para ouvir Deus, para ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, o que eu faço? Eu vou para o meu quarto e começo a orar em outras línguas, começo a me relacionar com o Espírito Santo.
Eu começo a adorá-lo, agradecê-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Eu começo a proclamar, eu começo a dizer palavras de amor ao meu Deus, de contentamento, de gratidão. Eu começo não só com as minhas palavras, mas também com as minhas atitudes, oferecer a Deus uma rendição do meu coração. E a partir do momento que eu me rendo ao Senhor, que eu o reconheço como Senhor em minha vida, Ele começa a agir, Ele começa a abrir a minha visão espiritual, Ele começa a abrir os meus ouvidos espirituais e eu começo a perceber aquilo que Ele tem para a minha vida. Cale as distrações, cale as vozes que estão à sua volta, feche as distrações que estão te levando a uma falta de percepção diante de Deus. Priorize o seu tempo para com Deus. O coloque em primeiro lugar na sua vida. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6 e no versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo isso para nós, que se nós o priorizarmos, se eu e você colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, as demais coisas vão ser acrescentadas para cada um de nós. Não há problemas de entendermos o plano de Deus. Não há problemas de enxergarmos aquilo que Deus tem de bênçãos para as nossas vidas. Mas, em primeiro lugar, eu preciso ter uma regularidade com Ele. Em segundo lugar, eu preciso ter uma disciplina de oração. Em terceiro lugar, indo para esse ambiente de oração, eu preciso me conectar com Ele, adorando, sendo grato, tendo uma atividade espiritual interna dentro de mim, de gratidão. E, em quarto lugar, ter uma atitude responsiva. Responsiva significa fazer aquelas coisas que eu preciso fazer e não fazer aquelas coisas proibitivas que eu não devo fazer. Deus está te levando a quê? Ter um procedimento correto diante dele, a avivar os teus ouvidos espirituais e a tua visão espiritual, através de orar muito em outras línguas, através de meditar e confessar, assimilar a palavra de Deus dentro de você. É impossível você querer chegar em qualquer lugar se não ser saturado pela glória de Deus. É preciso ser saturado, é ser cheio do poder de Deus. Jesus, o próprio, disse em São João capítulo 15 e versículo 7, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. O que ele estava falando? Estava falando que eu preciso me saturar da palavra, eu preciso me saturar da adoração, eu preciso me saturar de gratidão, eu preciso me saturar de contentamento, eu preciso me saturar das coisas de Deus, porque fazendo assim, todas as coisas nos serão concedidas. Deus vai conceder todas as coisas que você precisa. A tua visão espiritual, o teu entendimento espiritual, as coisas vão vir para a sua vida. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16 e versículo 17 que os sinais hão de seguir aqueles que creem, vão acompanhar aqueles que creem. Você vai ser esta pessoa. Você pode se oferecer como essa pessoa, um candidato para ver as coisas de Deus, para ouvir as coisas de Deus e para receber as coisas de Deus. Seja você essa pessoa, se coloque diante de Deus. Deus, eu quero aqui me colocar na tua presença. Assim como foi lá em Isaías capítulo 6, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Depois de todo o enredo que aconteceu ali, Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem sabe você está aí, está meio indeciso, mas não tem podido receber bênçãos porque muitas vezes até tem murmurado de Deus porque não tem recebido as bênçãos. Eu quero convidar você a uma jornada espiritual a partir de hoje, a uma jornada de oração, a uma jornada de comprometimento com Deus, a uma jornada de leitura da palavra, a uma jornada de adoração junto ao Pai. Eu quero convidar você para participar disso, para ser regular diante de Deus. Não ser um crente nominal, mas um crente que, de fato, faz jus à palavra crente,
que serve ao Senhor com alegria em todo o tempo. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero que Tu abençoe esta vida agora no poder do nome de Jesus. Eu abençoo esta vida no poder do nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo, Senhor, o seu casamento. Eu abençoo os seus negócios. Agora eu determino também cura para o corpo. Eu determino, Senhor, essa dimensão espiritual para essa vida, meu Pai, que decidiu a partir de agora a ser esta pessoa, a ser este candidato que vê, que ouve, Senhor, e que recebe no seu coração. Todas as coisas, todos os mistérios serão abertos e descortinados para esta vida. Assim eu oro e ministro no poder que há no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você agora, a partir de agora, para você acessar a descrição do vídeo aqui abaixo. Ali tem um link do grupo do Telegram, o qual você pode participar. Este grupo eu posto os links para você poder vir nas nossas reuniões que nós fazemos no Zoom Cloud. Reuniões totalmente gratuitas, onde você poderá participar e poderá também, durante o mês todo, participar das reuniões que ali nós fazemos. São várias reuniões que nós fazemos. Reuniões de treinamento nos dons. São várias as reuniões que nós fazemos. Uma delas é o treinamento nos dons. Nós temos vigílias, nós temos manhã com Deus, nós temos diversas reuniões. Você que está alinhado, que conheceu o andar no Espírito, você que conheceu a oração em línguas e quer mais, quer milagres na sua vida, este é o lugar para você vir. Antes de sair, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. Venha estar conosco. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e fique com Deus.